1 Samuel capítulo 10, versículo 8, diz assim: vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga a você o que fazer. Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, queremos continuar, Senhor, aqui te adorando e te bendizendo, Deus. Agora, Senhor, neste momento, a Tua palavra será ministrada, e nós te pedimos, fala conosco, segundo aquilo que está no Teu coração. Ministra, Senhor, a vida de cada pessoa que aqui está, e que possamos sair daqui, Senhor Jesus, desejosos de mais, com mais sede, com mais anseio de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Lança por terra, Senhor Jesus, toda ansiedade, todo medo, todo receio, todo temor, que caia por terra, e que a Tua palavra venha a ser o nosso alicerce, a nossa rocha nessa manhã. Em nome de Jesus é o que te pedimos, que assim seja, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Queridos, 1 Samuel capítulo 10, nós conseguimos aí enxergar o momento onde o profeta Samuel, ele derrama azeite, a unção, sobre a cabeça do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Nós temos o costume de dizer que Davi, ele foi uma escolha divina, que Deus escolheu Davi para reinar sobre o trono de Israel, e que Saul foi uma escolha humana, que Saul foi o desejo humano de governar, sobre Israel. E na realidade, irmãos, tanto Davi quanto Saul foram ali, irmãos, reis em Israel pela vontade primeiro do Senhor. Foi o Senhor quem desejou que Saul reinasse. Saul teve a permissão de Deus para poder ocupar o trono de Israel, e Davi também. A diferença é que Saul, ele teve a aprovação do povo, ele foi apresentado diante do povo, diante da nação, antes de ocupar o trono. Então as pessoas olharam para ele antes dele ser rei, e as pessoas falaram: olha, está aí realmente um homem alto, um homem bonito, grande, forte, esse será realmente o nosso próximo rei. E Davi não teve esta oportunidade, mas ambos foram escolhas do Senhor. O Senhor colocou os dois no trono de Israel. E quando você olha para o reinado de Saul, irmãos, você entende que nos 2, 3 primeiros anos do seu governo, do seu reinado, ele fez as coisas de maneira que agradava o coração de Deus. Ele agiu de forma, irmãos, a agradar o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que ele guerreou segundo a vontade do Senhor. Ele lançou por terra inimigos segundo o propósito do Senhor, segundo o direcionamento do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele foi um novo homem. Ele começou a profetizar a partir do momento que ele recebeu ali a porção do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a sua história. Então, os primeiros passos de Saul foram passos que exaltavam a Deus, até esse momento. Até o momento onde o profeta Samuel olha para ele e dá uma ordenança, dá-lhe um direcionamento. Olha, daqui a alguns dias, você vai estar num lugar chamado Gilgal, e neste lugar você vai enfrentar os piores inimigos de Israel, os filisteus. Só que nessa batalha vai ser completamente diferente daquilo que você está acostumado. Por quê? Porque você vai chegar no campo de batalha, o inimigo vai também chegar no campo de batalha, e você não vai fazer coisa alguma. Durante 7 dias, você terá de esperar a minha chegada. Quando eu, o profeta, chegar naquele lugar, então eu vou dar o direcionamento a você. Juntos nós vamos orar, juntos nós vamos buscar a face de Deus, e o Senhor, que sabe de todas as coisas, Ele vai nos dar então a estratégia correta para lançar por terra o adversário. Existem 3 momentos na vida do cristão, irmãos, que se tornam bem complicados. Quais momentos? O momento onde o Senhor nos manda avançar, o momento onde o Senhor nos manda recuar, e o pior de todos, onde o Senhor nos manda aguardar. Nós enxergamos esses 3 momentos, irmãos, nitidamente na história de Davi, por exemplo. A Bíblia Sagrada diz lá em 1 Samuel, no capítulo 30, que Davi estava num lugar chamado Ziglag. Era a terra lá dos filisteus. O momento que ele de fuga, e Davi ele vai para esse território. Já falamos sobre isso aqui. E a Bíblia diz, irmãos, que enquanto ele estava fora do seu acampamento, vieram os amalequitas e deram contra o acampamento de Davi. Estavam ali as suas mulheres e os seus filhos, de Davi e de todos os seus soldados.
E os amalequitas vêm, destroem todo o acampamento, tomam posse ali das suas esposas, pegam os seus filhos e vão embora, levam todos eles cativos, para serem escravos. E logo depois de um período, Davi chega com os seus soldados, e a Bíblia diz assim, que Davi chora, Davi lamenta, se entristece de uma forma ali, irmãos, bem terrível. Por quê? Porque tudo estava destruído, e o que ele mais amava, agora estava nas mãos dos seus adversários. Davi, ele chora até que não há mais força, mas a Bíblia diz assim, que Davi, todavia, se esforçou no Senhor, seu Deus. Apesar da dor, apesar da tristeza, apesar da dificuldade, todavia, Davi se esforça no Senhor, seu Deus. E ele ora, Senhor, eu preciso de um direcionamento. Devo eu me levantar com os meus soldados, e devo eu ir atrás dos meus adversários, aqueles que fizeram mal a mim, aqueles que tomaram a minha família, devo eu perseguir e alcançar os meus adversários? E o Senhor então traz a resposta a Davi, vai porque certamente você os alcançará e trará de volta tudo aquilo que pertence a você. Então o Senhor está dizendo assim para Davi, avance, não importa o que ocorreu, não importa o que aconteceu, o momento agora é você se fortalecer e você ir adiante. Você encontrar os teus adversários, você encontrar os teus problemas, bater de frente com cada um deles e lançar por terra. Estou garantindo que você deve avançar e conquistar a tua vitória. Então existem momentos onde o Senhor nos manda ir adiante. Vai, meu filho, você está passando por dificuldades, você está passando por algum problema, algo está aborrecendo o teu coração, chateando a tua alma, mas a palavra que pousa sobre a tua cabeça, que pousa sobre os teus ombros é, avance. Não deixe a situação te paralisar. Não deixe os problemas parar você aonde você está. Vá, eu sou contigo. Existem outros momentos onde o Senhor fala assim, não é momento de avançar, é momento de recuar, de voltar atrás, de se precaver. Por quê? Porque eu conheço o teu amanhã. Irmãos, o prisma do Senhor é diferente do nosso prisma. A forma do Senhor enxergar é diferente da forma que eu enxergo. Muitas vezes eu enxergo mal e mal e um palmo diante dos meus olhos. O Senhor não, Ele enxerga o meu amanhã, Ele enxerga o meu depois, Ele enxerga daqui uma semana. Agora, nós não conseguimos ver isso. Então, o Senhor lá na frente, Ele está vendo o que pode acontecer. Nós não. Então, o Senhor diz assim, olha, não coloque os teus pés naquele lugar. O momento agora não é avanço. O momento agora é recuar. A palavra do Senhor também diz que Davi, ele entra numa cidade chamada Keila, para proteger a cidade que estava sendo atacada pelos filisteus. Ele ajuda, ele liberta a cidade dos filisteus, e a palavra do Senhor diz assim, que Saul, que estava perseguindo, estava cheio de ódio, perseguindo Davi, ele fica sabendo que Davi estava naquela cidade, e ele fala, eu vou aproveitar, eu vou cercar a cidade, e agora eu coloco as minhas mãos sobre Davi. E Saul se levanta e vai contra Davi. Davi, irmãos, ele fica sabendo disso, e ele agora ora e ele fala, Senhor, eu estou aqui nessa cidade, estou sabendo que Saul vem ao meu encontro para tentar me capturar, tentar me pegar, me matar. O que devo eu fazer? Os habitantes dessa cidade que nós livramos, eles nos entregarão nas mãos do nosso adversário? Nas mãos de Saul? Nós seremos capturados pelo adversário, seremos capturados por Saul? E o Senhor olha para Davi e fala assim, sim. Se vocês não recuarem, se vocês não saírem deste lugar, com certeza o adversário ele vai colocar as mãos sobre a sua vida. Então é momento agora de recuar. Há momentos em que você avança, há momentos que você recua, e o momento agora é você voltar atrás. Muitas vezes, irmãos, nós temos certa resistência em voltar atrás em alguns posicionamentos nossos. Por exemplo, quando você discute com a mulher, aleluias, né? E aí você sabe que está errado. Você sabe que o negócio não está muito bom para o seu lado. Você sabe que lá no fundo, ela tem ali um pouquinho só de razão. Não é muito também não, aleluia. Um pouquinho só de razão. E aí o Espírito Santo começa a te incomodar, o que? A você voltar atrás em alguma palavra que você disse, em alguma atitude que você teve, e algo que você fez e que não foi o correto, não deveria ter sido feito, cadê a Nádia? Já está lá em cima, né? Glória a Deus. E você resiste, irmãos, e você não quer voltar atrás. Mas o correto é voltar atrás. O pastor Eudes muitas vezes fala sobre isso aqui, que muitas vezes nós temos que dar um passinho atrás, para que a gente possa então continuar a caminhar e exaltar a Deus em paz e tranquilidade nos nossos corações.
E existe um momento, irmãos, onde o Senhor ele nos pede para aguardar. Um momento onde o Senhor nos pede para esperar. De todos estes, tanto o avanço quanto o recuar, eu creio, irmãos, que o pior de todos é quando o Senhor fala assim, olha, espera, aguarda. Por quê? Porque quando o Senhor manda avançar, nós estamos vendo algo acontecer. Você está em movimento, você está em ação, você está se movendo, agindo, fazendo algo. Então, não se torna tão preocupante. Ainda que você esteja no meio de uma grande batalha, você está em movimento. As coisas estão acontecendo. Quando o Senhor te manda recuar da mesma forma, os teus olhos estão vendo. Ainda que não seja tão agradável assim voltar atrás em algumas posições, atrás, irmãos, em algumas situações da nossa vida, é mais fácil. Agora, quando o Senhor fala assim, olha, espera, aí o negócio complica um pouco. Por quê, irmãos? Porque justamente nessa hora, quando o Senhor libera a palavra de espera, nós não conseguimos enxergar coisa alguma. Nós não conseguimos enxergar o agir de Deus, nós não conseguimos ver o mover do Senhor, nós não conseguimos ouvir o que o Senhor está falando, não conseguimos, irmãos, discernir o que o Senhor está ministrando nos nossos corações, o que o Senhor está falando em nossos corações. E aí, irmãos, se torna uma mistura de sentimentos dentro de nós. Vira um turbilhão de sentimentos no nosso coração e na nossa alma. Por quê? Porque nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos para onde ir. Nós não estamos vendo nada acontecendo. Nós não estamos vendo nada, irmãos, que nos favoreça de alguma forma. Apenas uma coisa se torna nítida quando o Senhor nos manda esperar. O quê? A ação contrária à nossa história e à nossa própria vida. Parece que o adversário, ele sabe, irmãos, quando o Senhor fala assim, olha, aguarde. Parece que o Senhor, que o adversário, irmãos, ele consegue compreender. Quando o Senhor libera uma palavra para nós assim, olha, espere, não faça nada. Porque aí, irmãos, o Senhor, ele não está operando, mas aí o inimigo começa a agir de uma forma terrível contra nós. As coisas começam a desmoronar sobre a nossa cabeça. A situação começa, irmãos, a vir contra nós uma força tão grande, uma ação tão desesperadora, irmãos, que traz mais e mais temor e receio ao nosso coração e à nossa alma. A Bíblia diz em Levítico capítulo 25, se não me falha a memória, que o Senhor, ele trouxe uma palavra ao coração do povo de Israel, dizendo assim, olha, quando vocês entrarem na terra de Israel, o maná vai cessar, não vai ter mais maná vindo do céu, para que vocês possam se alimentar. Vocês terão que lançar a semente à terra, trabalhar a terra, e colher do fruto da terra, para que vocês possam sobreviver. Só que tem uma regra. Qual é a regra? Durante 6 anos, vocês vão trabalhar na terra. Durante 6 anos vocês vão arar, vão se alimentar, vão plantar, colher, enriquecer daquilo que a terra oferece. Mas no 7º ano será um ano sabático. Vocês não farão nada. Vocês não vão lançar semente, vocês não vão colher da terra, vocês não vão fazer nada com a terra, vocês vão deixar a terra descansar. É tempo de não fazer nada. Apenas confiar no meu agir e no meu operar. E sabe, amados, a princípio, aquele povo, quando ouve essa palavra, esse direcionamento da parte de Deus, eles temem no seu coração. Porque o que é que nós vamos comer? Como é que nós vamos ficar um ano inteiro sem plantar? Como é que nós vamos ficar um ano inteiro sem trabalhar, sem fazer nada, dando descanso para a terra? De onde virá o nosso sustento? Só que o Senhor está dizendo assim, olha, vocês nesse ano de descanso serão sustentados pela minha bondade, pela minha graça. Eu estarei sustentando e cuidando da vida de vocês. Vocês vão se alimentar do que vocês colheram no ano anterior. Eu vou trazer uma colheita dupla sobre a vida de vocês. Eu vou trazer multiplicação, fartura sobre a vida de vocês, para que nada falte no ano da espera, no ano do descanso. A princípio, o povo até obedeceu. O povo até seguiu o mandamento do Senhor, mas as coisas começam a se complicar. E aí o povo começa a não obedecer mais. Então eles começam a chegar no 6º ano, e entrar no 7º ano, e continuam trabalhando, sem dar descanso para a terra, continuam lançando semente, sem confiar naquilo que o Senhor havia liberado sobre eles. Aguardem, esperem, não façam, não lancem semente,
Não, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar trabalhando, e assim demonstraram diante dos olhos do Senhor, irmãos, a falta de confiança no que Deus podia fazer, no cuidado do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Israel, eles passam, irmãos, um período dentro da Babilônia. Sabe por que eles são levados, irmãos, por Nabucodonosor para a Babilônia? Passam lá um exílio na Babilônia, justamente pela falta de rebeldia, pela falta de entendimento, e por causa da rebeldia. Porque eles não entenderam o tempo, irmãos, de espera, o tempo de aguardar o agir e o operar do Senhor. E da mesma forma, irmãos, acontece com a vida de Saul. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos, lá em 1 Samuel, aleluias, capítulo 13. Abra comigo aí a palavra do Senhor. Versículo 5. Diz assim, olha: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. E eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas, em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Então os filisteus começaram a montar ali o equipamento, montar ali as suas armas. Os soldados começaram a entrar nas fileiras, e os olhos dos soldados de Saul começam a olhar para o exército adversário. Nossa, estão em maior número. Nossa, estão com grandes apetrechos aí para a batalha. E o que é que nós vamos fazer? De que forma nós vamos agir? Nós temos que impedir isso, nós temos que tentar barrar isso de alguma maneira, de alguma forma. Irmãos, talvez na cabeça desses soldados, se eles conseguissem atacar ou formar alguma estratégia para impedir, irmãos, o agrupamento do exército inimigo, talvez eles tivessem alguma chance. Olha, nós estamos aqui olhando e o exército inimigo está se preparando. Talvez o momento de atacar seja agora. O ponto fraco do nosso adversário é agora, porque eles não estão aguardando, eles não estão esperando. E quanto mais eles esperavam, mais o adversário se fortalecia. E aí aquilo, irmãos, vai causando uma paura, vai causando ali, irmãos, um temor no coração, porque aí você olha, irmãos, aquilo que se levanta para te prejudicar, ganhar força. Aquilo que se levanta, irmãos, para te lançar por terra, se fortalecer. E aí a Bíblia diz que o coração dos soldados, irmãos, já não estava mais em condição de batalha. Alguns começam a correr para as cavernas, outros começam a correr, irmãos, para os riachos, para as cisternas, ou seja, encontraram lugar para que pudessem se esconder daquilo que estava prestes a acontecer ali naquele lugar e ali naquele dia. Os soldados que estavam ao lado de Saul tremiam. Olha lá, Saul, o que é que está acontecendo? Saul, nós não vamos agir, Saul, nós não vamos fazer nada, Saul, nós vamos ficar aqui aguardando, nós vamos ficar aqui esperando. A situação estava complicada. Então, quando nós temos que esperar, muitas vezes, irmãos, a situação ela foge ao nosso controle. Ela foge, irmãos, como água pelos nossos dedos. E nós não sabemos muito bem, irmãos, qual é a ação, qual é a atitude que nós devemos ter. E aí a Bíblia diz assim, que Saul, desesperado por tudo que estava acontecendo ao seu redor, vendo, irmãos, soldados irem embora, soldados fugindo, soldados com medo, vendo o seu exército se desmantelando ali diante dos seus olhos, a Bíblia diz que Saul ele toma uma atitude. Qual a atitude? Ele se coloca diante de Deus para oferecer um holocausto. Só que Saul, irmãos, ele não tinha esse encargo sobre a vida dele, sacerdotal. Quem tinha esse encargo, irmãos, era o profeta Samuel. Ele não poderia entrar diante do Senhor, irmãos, com aquele holocausto, oferecer ao Senhor, irmãos, holocausto, sem a presença do profeta Samuel. E ele então queima a carne,
o incenso sobe, o cheiro sobe diante das narinas do Senhor. E é justamente quando ele está queimando a carne, irmãos, que o profeta Samuel, ele chega naquele lugar. E aí ele olha para o rei, ele olha para Saul e ele fala assim: o que é que você fez? Olha, eu vi que o Senhor estava demorando para chegar, e eu me adiantei, e eu mesmo coloquei a oferta diante das narinas do Senhor. Eu mesmo apresentei as ofertas diante do Senhor. Sabe, irmãos, atitudes sem o direcionamento de Deus, ainda que tenham a aparência de adoração, não agradam e não glorificam o nome do Senhor. O Senhor, irmãos, ele não se move de forma emocional. O Senhor, ele se move de forma legislativa. Existem regras, leis, princípios dentro da palavra que precisam ser cumpridos para que o Senhor, ele venha e derrame a bênção dele sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Então, ainda que tenha aparência de adoração, ainda que tenha aparência, irmãos, de compromisso com Deus, ainda que tenha aparência de que está agradando a Deus, se não está debaixo, irmãos, das ordenanças do Senhor, então não glorifica o Senhor, então não exalta o nome do Senhor. Davi também experimentou isso, quando ele desejou trazer a arca para Jerusalém. A Bíblia diz que ele fala: olha, a arca está lá na casa de Abinadab, já faz 20 anos. Saul governou e não teve a oportunidade de trazer a arca e não trouxe. Eu vou trazer. E ele vai até a casa de Abinadab, pega a arca, coloca em cima de um carro de boi, os boi começam a puxar, aleluias. E todo mundo com festa, celebrando, glorificando, oh, glória a Deus. A presença do Senhor está voltando para Jerusalém. E aí a Bíblia diz assim, que os bois tropeçavam. E aí a arca, irmão, se moveu, quase cai. Um homem chamado Uzá tenta parar, coloca as mãos, acaba morrendo, acaba sendo consumido pela glória do Senhor. E a arca não chega onde deveria ter chegado. Davi, irmãos, ele quis mover a presença de Deus, irmãos, de forma emocional. E a presença do Senhor, irmãos, ela não vem de forma emocional. A presença do Senhor se move de forma legislativa. Quando nós colocamos no nosso coração o desejo de obedecer a palavra do Senhor, o desejo de cumprir a palavra do Senhor, então o Senhor se manifesta em nossa vida e em nosso favor. Preste bem atenção nisso. Eu não sei qual período da tua vida você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está esperando. Mas eu quero te dizer algo, irmão. Se você está no tempo de espera, então permaneça no tempo de espera, de forma a exaltar a Deus e a glorificar o nome do Senhor. Não tenha o desejo no teu coração de colocar as tuas mãos onde o Senhor falou para você não colocar as tuas mãos. Muitas vezes nós olhamos para certas situações na nossa vida e a gente fala: quer saber, eu vou resolver esse negócio, porque está demorando muito. E se está demorando muito, irmãos, é porque talvez Deus esteja trabalhando e trabalhando de uma forma, irmãos, onde o nome dele venha a ser exaltado, o nome dele venha a ser glorificado. Porque a obra, irmãos, que nós tentamos fazer não é perfeita. Você pode até ajudar de alguma forma, de alguma maneira, irmãos, mas a tua ajuda é mínima, é ínfima, diante daquilo que Deus quer fazer, diante daquilo que Deus ele quer operar. Então, muitas vezes, nós somos tentados a colocar a mãozona cheia de dedos, irmãos, aonde não é para colocar. Queremos dar palpite, irmãos, aonde não é para palpitar. Queremos ajudar a Deus aonde Deus não precisa de ajuda, onde Deus não precisa de socorro. Ele é Deus, Ele é o Senhor, irmãos, e é Ele quem faz no tempo e do jeito dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, irmãos, que depois que Saul e Jonatas morreram, Davi ele vai ser colocado como trono, ou como rei do trono de Judá. A nação ela estava dividida em reino do norte e reino do sul, Judá e Israel. E a Bíblia diz isso, que Davi ele vai ser colocado como rei em Judá. E aí Davi ele fala assim para Deus: Deus, devo eu agora subir para Jerusalém? Devo eu agora subir para as cidades de Jerusalém? Davi está dizendo: Senhor, chegou meu tempo? É agora que eu vou reinar? É agora que eu vou ocupar o trono de Israel? Depois de tantos anos que já se passaram, tantas dificuldades que nós enfrentamos, é agora o meu tempo? E aí o Senhor fala assim para ele: não, você não tem que ir para essas cidades, você tem que ir para Hebrom.
Hebrom significa refúgio. Você vai permanecer nessa cidade, Hebrom, com o significado, é ali que você tem que ficar. É um tempo de aguardo. Senhor, mais um tempo? Pois é, um tempo de espera. Você vai ser colocado como rei em Judá, mas ainda não em Israel. Ainda não em Jerusalém. O tempo vai chegar, mas o tempo agora é de aguardar e de esperar. E Davi sabia discernir muito bem isso, irmãos. O apóstolo Juscelio, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a roupa certa para a estação certa, né? Não adianta você colocar um casaco de frio se nós estamos em pleno verão, 30 graus lá fora, 35 graus na nossa cabeça, e você com um casaco peludo, né, suando as bicas, só Deus para dar graça. E também não adianta, irmãos, você estar de camisetinha regata no meio, irmãos, do nosso inverno, 10 graus, 6 graus, 0 graus, e você de camisetinha regata. Não condiz. Então nós temos que ter a roupa certa, irmãos, para a estação certa. Da mesma forma, nós temos que ter o posicionamento correto para o tempo certo ao qual nós estamos vivendo. E para que isso possa acontecer, irmãos, você também precisa ter o discernimento correto. Senhor, qual é o tempo que eu estou vivendo hoje? Quando eu olho ao meu redor, quando eu olho para aquilo que eu estou passando, a tudo aquilo que me cerca, qual é o tempo que eu estou vivendo hoje? É tempo de avanço, então vamos lá. É tempo de recuar, ok, glória a Deus. É tempo de aguardar. Opa, então preciso levantar aqui a minha atenção. Eu preciso prestar atenção no que o Senhor Ele quer ministrar no meu coração, quer ministrar a minha vida. Porque muitas vezes no nosso tempo de espera, irmãos, nós perdemos o propósito que o Senhor estabeleceu sobre a nossa história. Sabe, querido, Samuel, eu creio que ele demorou de propósito, né? Ele tinha um tempo certo para chegar naquele lugar. Talvez, irmãos, ele tenha chegado no último minuto, irmãos, do 7º dia, ali no último instante, ele chegou. Ou talvez, irmãos, ele tenha passado um pouco. Talvez ele já tenha chegado no 8º dia. Mas ele chegou, o que importa é que ele chegou. E quando nós chegamos nesse lugar de espera, muitas vezes, irmãos, as nossas expectativas, elas costumam querer aflorar. Elas costumam querer, irmãos, se meter aonde elas não têm que se meter. As nossas expectativas, irmãos, elas não têm que dar palpite nas nossas direções, nos nossos passos, nas nossas decisões. Então Deus muitas vezes, irmãos, Ele deseja matar a sua expectativa, para que a sua expectativa não atrapalhe aquilo que Ele deseja fazer, irmãos, em nós e através de nós. É a vida de Marta e Maria. Jesus chega depois de 4 dias, Senhor, o Senhor não disse que não seria para a morte esse negócio? O Senhor liberou a palavra, dizendo que seria para a glória de Deus. Então, eu estou dizendo, vai ser para a glória de Deus. Ele morreu, mas ele vai ressuscitar. E o Senhor espera 4 dias para chegar naquele lugar, irmãos. Talvez aguardando, irmãos, a morte das expectativas daquelas 2 irmãs. Você pode perceber, irmãos, que as 2 irmãs, elas falam a mesma coisa para Deus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tanto Marta quanto Maria associavam, irmãos, a morte com a ausência de Deus. Olha, o meu irmão só morreu porque o Senhor não estava aqui. O meu irmão só faleceu porque o Senhor não estava aqui. Porque se o Senhor estivesse, com certeza, ele não teria morrido. Então elas estavam associando, irmãos, a morte de Lázaro à ausência do Senhor Jesus. Mas quem disse que Jesus estava ausente? Quem disse, irmãos, que Jesus não estava naquele lugar? Eu acho interessante, irmãos, porque em outros textos, por exemplo, chega diante do Senhor ali um centurião, e ele fala assim, olha, tem um servo meu que está enfermo, que está doente, e eu preciso que o senhor vá lá em casa e impõe as mãos sobre ele e ora. E Jesus falou, vamos lá, ok, estou indo em direção à tua casa. E aí o centurião olha e fala assim, não, olha, eu estou sobre a autoridade de Roma. Eu estou debaixo da autoridade de Roma. Então, quando eu falo, Roma também fala. Quando eu digo alguma coisa, Roma também diz. Então, eu sei o que significa o princípio de autoridade. Então, o Senhor está debaixo da autoridade de Deus. Então, Deus falando é como se o Senhor estivesse falando. O Senhor falando é como se Deus estivesse falando. Libera uma palavra que
que o meu servo vai ser curado. E aí Jesus libera uma palavra, e aí o servo é curado. Jesus não poderia ter dito isso para Marta e para Maria? Olha, Lázaro seja curado. Tem um outro episódio, eu não vou lembrar onde, está na Bíblia, aleluias. Que Jesus está numa cidade, acho que em Betânia mesmo. E aí tem um oficial do rei, que o filho dele está enfermo, ele vai até Jesus, fala, Jesus, meu filho está enfermo. E ele fala assim, olha, eu libero a palavra, vai lá, seu filho agora está curado. E o oficial volta correndo para casa, e quando ele chega em casa, o menino está pulando, alegre, feliz, curado. E aí o oficial fala, quando que isso aconteceu? E aí os empregados dizem, olha, tal hora ele foi curado, ele se colocou em pé, se levantou e já não tem mais nada. E aí a Bíblia diz assim, que o oficial ele olhou e falou, foi bem na hora que Jesus liberou uma palavra sobre a minha vida. Foi bem na hora, uma palavra pontual. Glória a Deus. Então Jesus, irmãos, ele deseja matar as nossas expectativas. Chegamos nesse momento, irmãos, de ter que esperar, de ter que aguardar. Esperar em Deus, irmãos, é o Senhor lançando por terra expectativas, irmãos, que não vão nos conduzir ao centro da vontade do Senhor. Você pode dizer isso comigo, que nesta manhã, com fé, que nesta manhã, as expectativas que não agradam a Deus, do meu coração, caiam por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos craques, irmãos, somos especialistas em criar expectativas frustradas no nosso coração. E aí sabe o que acontece, irmãos? Depois a gente usa essas mesmas expectativas frustradas para jogar na face do Senhor e dizer, quer saber? Parei. Caminho de Emaús, o Senhor nos frustrou. Nós esperávamos, tá, mas quem disse que você tinha que esperar isso? Ah, mas nós aguardávamos, ok, mas quem falou para você aguardar isso? Ah, mas porque o Senhor, ele seria rei, tá, mas rei de Israel, ou rei da nação? Ou rei do mundo? Ele veio para colocar uma coroa humana sobre a cabeça, ou ser rei dos reis, senhor dos senhores? Ah, a gente achou, então, você achou. O nosso achismo, irmãos, muitas vezes nos impede de viver o melhor do Senhor. Ah, Samuel, olha, sabe o que é? O tempo estava passando e eu achei que você não viria. Pois é, o teu achismo, irmãos, acabou impedindo você de cumprir o propósito de Deus sobre a tua vida. Senhor, me livra do meu achismo, Pai. Me livra das minhas expectativas frustradas. Me livra, Senhor Jesus, daquilo que não te exalta, daquilo que não glorifica o teu nome, Senhor. E é por isso, irmãos, que nós temos que estar aqui, na palavra do Senhor. Então, muitas vezes, quando o pastor Daniel, quando o pastor Eudo sobe aqui, quando o pastor Leandro está ministrando a palavra, e nós dizemos assim, irmãos, gaste tempo lendo a palavra do Senhor, é para que expectativas falsas caiam por terra. Gaste tempo no teu íntimo, no teu secreto com Deus, porque no teu secreto com Deus, Deus não vai permitir, irmãos, que falsas expectativas habitem no teu coração. Quando você entra no teu secreto com Deus, o Senhor, ele te purifica. O Senhor, ele limpa a tua alma, o Senhor, ele limpa a tua vida. Muitas vezes, irmãos, você vai entrar no secreto com Deus, e Deus te pega de tal forma que você não tem palavra para falar com Ele. E a única coisa que você faz, irmãos, é chorar, 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 chorar. Esse dia eu estava até incomodado, falei, Senhor, eu estou muito chorão. Eu entro, eu dobro meu joelho para orar, para falar com Deus, e é só choro, 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 choro. E aí acaba a oração, e muitas vezes eu não consigo, irmãos, falar o que eu queria falar. Mas na minha alma, irmãos, eu sinto uma paz, uma tranquilidade. E é como se o Senhor estivesse, irmãos, expurgando a minha alma. Lá na empresa tem uns silos grandes, sabe, silo de armazenar alimento, né? E tem uns silos que armazenam arroz, enorme. Você olha assim, você consegue subir dando volta assim no silo. E vez por outra, o proprietário, ele vai lá, ele compra uma pastilha que ele coloca dentro do silo. É uma pastilha, irmãos, não vou lembrar o nome agora, mas que mata todo o caruncho. Aqueles vermezinhos, aqueles bigatinhos que às vezes vem no arroz, é porque o arroz não foi expurgado. E ele coloca o veneno dentro lá daquele negócio. Por quê? Porque aquilo vai liberando gases, vai liberando aqueles... E aquilo vai matando, irmãos, todos os bigatinhos que ficam dentro ali.
E isso em qualquer lugar, viu, amados? Em qualquer lugar. E é isso que nós muitas vezes precisamos, ser expurgados por Deus. E é nesse momento de oração, é nesse momento de intimidade. Ah, eu não sabia. Pois é, então mata as suas expectativas frustradas. Toda honra, irmãos, é do Senhor. O Senhor, Ele tem o tempo certo, correto para agir e para operar. Para que em nenhum momento haja dúvida de quem fez e de quem operou o sobrenatural. O Senhor está dizendo assim, olha, eu esperei o pior momento, eu esperei a pior situação, para que vocês entendessem que não é vocês, não é pelo teu posicionamento, não é pela forma como você empunha a espada, não. Mas é pelo meu agir e pelo meu operar. Entenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo. No momento, irmãos, onde o Senhor manda você calar, no momento onde o Senhor manda você aquietar o teu coração, irmãos, é Deus falando assim, eu quero agir, eu quero operar. Eu quero tirar ali toda a dúvida, tudo aquilo que pode gerar dúvida precisa sair, para que quando acontecer as pessoas entendam, o Senhor é bom, Ele faz, Ele pode. Lembra de Josué? A Bíblia diz assim, irmãos, que Josué ele estava ali parado, a nação pronta para atravessar o Rio Jordão, para colocar os pés na terra da promessa, e aí o Senhor vem e fala assim, Josué, meu servo Moisés já morreu, e eu te escolhi para você ser o sucessor dele. Olha depois lá Josué capítulo 1, quantas vezes o Senhor ele fala para Josué, ser forte, corajoso, tem ânimo, tem disposição, eu sou contigo. Olha, se preocupe apenas em cumprir as palavras que estão escritas nesse livro. Olha, ser forte, corajoso, eu sou contigo, não temas, não te enviei eu. Irmãos, é o próprio Deus, irmãos, falando para Josué, vai cara, vai adiante. Porque parece que Josué está travado ali, irmãos, ele não quer ir adiante, ele não quer seguir com o propósito que Deus tinha para a vida dele. Só que Josué tinha um problema, e qual era o problema, irmãos? Enfrentar a nação de Israel. Josué, ele era auxiliar de Moisés. Ele viu, irmãos, o levante que aconteceu contra a vida de Moisés. Quantas pessoas se levantaram em rebeldia contra a vida de Moisés. E talvez, irmãos, digo eu, e não a palavra, talvez Josué pensasse assim, poxa vida, se com Moisés, que era um homem, que ouvia o que Deus falava, que passava dias e dias no monte com o Senhor, o povo fez isso, o que é que vão fazer comigo? Vão me devorar vivo. Então as pessoas olhavam para Josué, irmãos, e as pessoas não criam que Deus era com Josué da mesma forma que Deus era com Moisés. E aí Deus usa, irmãos, uma estratégia. Olha, você vai atravessar o Rio Jordão, ok? Ok. Só que você vai atravessar o Rio Jordão no pior dia. A Bíblia diz assim, irmãos, que quando a neve derrete lá do Monte Hermon, e desce ali, irmãos, pelo valo do rio, ele desce, irmãos, e desce de uma forma violenta, fazendo com que o rio transborde dos dois lados. Atravessa o Rio Jordão. É para atravessar, Senhor? É, mas não agora, porque está muito calmo. Você vai atravessar, mas vai atravessar no pior momento. É quando o rio estiver transbordando. Senhor, se eu posso atravessar quando está calmo, por que o Senhor vai esperar o pior momento? Porque eu tenho algo para fazer nesse lugar. E aí quando o rio começa a transbordar, o Senhor fala, agora, vai. Mas agora não dá, mas é agora, vai. E aí os sacerdotes vão na frente, e quando eles molham os pés nas águas, junto com a arca, aí a Bíblia diz, irmãos, que de um lado do rio a parede começa a se formar. As águas começam a parar e começam a se levantar, se levantar, se levantar, se levantar, e a outra parte seca. E aí a Bíblia diz então que eles passam. Depois que eles passam o Jordão naquele dia, naquela situação, e aí a Bíblia diz assim, que o povo de Israel olhou para Josué e passaram a crer, que da mesma forma que Deus era com Moisés, Deus também era com Josué. Deus, irmãos, Ele quer fazer coisas na nossa vida para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. Essa semana eu estava conversando com uma irmãzinha, e a irmãzinha, ela acha, irmãos, que é por causa das orações dela. Já conversou com gente assim? Ah, mas foi porque eu orei. Ah, mas porque eu clamei. Ah, mas fulano conseguiu emprego porque eu jejuei pela vida dele. É verdade.
A Bíblia diz, irmãos, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor. É porque eu clamei que fulano foi curado, que fulano foi restaurado. Não, é porque eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele, que hoje ele está na igreja. Que hoje ele está aí firme e forte, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. E na realidade, irmãos, não, olha, eu só fui um instrumento, mais nada. Se o irmão foi curado através da minha oração, aleluia, a honra e a glória é dele. Se o irmão está na igreja porque eu fui instrumento, aleluia, é o Senhor quem mantém ele dentro da igreja. Nós nos alegramos, irmãos, muitas vezes quando as pessoas elas vivem um milagre da parte de Deus, mas nós não chamamos para nós a responsabilidade quando alguma coisa dá errado. Quando algo dá errado, ninguém fala, não, fui eu que orei, viu? Então, chama para você. Aí nós não chamamos. E João, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele chama, irmãos, a responsabilidade do milagre para ele. Mas ele joga, irmãos, a responsabilidade da ação do milagre para Deus. Nós somos instrumentos, mas a glória é do Senhor dos Senhores. Não somos nós que temos que ser adorados, não. Às vezes nós falamos de idolatria, irmãos, e às vezes muita gente está nesse processo de idolatria. Fui eu que orei, fui eu que clamei, fui eu que fiz. Você não fez nada. Quem fez, irmãos, foi o Senhor, e Ele fez pela graça dEle, porque nós somos apenas vasos de barro na mão do nosso oleiro. Apenas isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Qual é o momento que você está vivendo? O que é que você tem vivido na tua história, na tua caminhada, na tua vida? É momento de ir, é momento de voltar, ou é momento de aguardar o Senhor agir? De aguardar o Senhor fazer algo em nossas vidas? Pastor, eu estou preocupado com fulano, eu estou preocupado com ciclano, eu tenho orado pela vida não sei de quem, olha, a minha família, a minha esposa, meu esposo, os meus filhos, eu estou muito preocupado. Tome hoje uma decisão. Feche os teus olhos físicos. Qual foi o louvor que nós cantamos antes da palavra? Não pelo que vejo, né? Mas sim por aquilo que eu creio. O exército inimigo está se acampando lá, eles estão se preparando. O meu exército está debandando, todo mundo aqui, olha, debandando, todo mundo indo embora. Desertores, dignos de morte. Vão me deixar sozinho aqui e ainda que eu fique aqui sozinho, deixa eu fazer um exercício. Fecho os meus olhos físicos e abro os meus olhos espirituais. E eu posso ver que Deus está agindo, ainda que não tenha sinal visível nenhum. Deus está fazendo, igreja. Deus está trabalhando. Só que vez por outra, irmãos, nós queremos que o Senhor nos prove que Ele é Deus de novo. Vez por outra nós entramos em oração e Ele fala, Senhor, me prove outra vez que o Senhor é Deus na minha vida. Me prove outra vez que o Senhor é Senhor na minha história, na minha caminhada. Quando na realidade, irmãos, aleluias, Ele já fez, Ele já provou. E Ele não precisa provar mais nada. Mas ainda assim Ele faz, porque Ele me ama, porque Ele te ama. A graça dEle é sobre nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se coloque em pé no seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. Eu decido hoje esperar em Deus e esperar em Deus com paciência. Esperar já é difícil, esperar com paciência pior ainda, né, irmãos? Mas é o que a palavra do Senhor diz. Depositarei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Colocou um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança.
não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Cabe a você, irmãos, confiar em Deus. Cabe a você, irmãos, acreditar que nesse momento onde nada está acontecendo, nada visível está vindo diante dos seus olhos, irmãos, aleluia. Ainda assim, Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho orado muito por algumas coisas que eu entendo, irmãos, que faltam ainda na nossa vida. Quando eu falo, nossa, minha casa, minha família, eu tenho orado muito, eu falo, Senhor, eu olho para algumas situações e eu não vejo como. Eu não vejo de que forma alcançar tal coisa, chegar em tal lugar. E aí o Senhor diz assim para mim, aquieta a tua alma. Acalma a tua alma, fique tranquilo no teu coração. Porque você não sabe como vai ser, mas o Senhor sabe. Irmãos, como é difícil, irmãos. Como é difícil, irmãos, nós vivemos na dependência de Deus. Como é difícil, irmãos, nós não sermos tentados a colocar as nossas mãos. Como é difícil. Como é difícil, irmãos, você falar, Senhor, está nas tuas mãos e deixa aí, faz o que o Senhor precisa fazer. Irmãos, eu não estou falando aqui de você largar para lá, de você deixar. Não é isso. Não é abandono, quer saber? Não quero mais saber desse negócio, não. Entrego nas mãos do Senhor. Não é desleixo espiritual. Não é um descaso, um descuido espiritual. Porque às vezes nós agimos assim, Senhor, aleluia, né? Não. É deixar nas mãos do Senhor, mas com confiança no nosso coração. E às vezes, irmãos, em oração a gente acaba chorando e se lamentando diante do Senhor, Senhor, mas isso precisa ser arrumado, eu preciso ajeitar isso. São coisas aí que você entende que atrapalham a tua caminhada, a tua jornada com Deus. E aí o Senhor só fala isso, tempo de espera. Saiba esperar em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?